palavra de Deus. Eu queria começar essa pregação, esse sermão, lendo junto com vocês um texto que está lá em João, capítulo 16, versículo 20 ao 22, que diz o seguinte: Em verdade lhes digo que vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela se esquece do sofrimento, por causa da alegria de ter gerado um filho ao mundo. Assim acontece com vocês. Agora é a hora da tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria de vocês. Amém? Queria convidar vocês para a gente orar junto. Pai amado, Jesus misericordioso, Espírito Santo de Deus, graça te damos, Senhor, mais uma noite na tua presença. Senhor, conduza, Pai, esse culto, conduza, Senhor, essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, e com muita humildade, Pai, eu posso trazer para os teus filhos, para os meus irmãos que aqui estão, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vocês sabem, eu falo isso aqui para cada sábado, para cada palavra de Deus. É uma semana muito interessante para mim, porque como preparar para trazer não o que eu quero falar, mas sim qual que é a voz do Senhor para a igreja, e o que o Senhor quer falar primeiramente comigo, para poder falar junto com vocês. Então, algumas das vezes eu trago uma pregação, ela pode vir logo no começo da semana, outras vezes ela vem no mesmo dia, algumas vezes eu sinto no coração em mudar alguma palavra que já ia trazer, para estar atento ao Espírito Santo de Deus, o que o Senhor quer falar com cada um de nós. Qual palavra que muitas das vezes já aconteceu aqui em cultos de pessoas que pediram respostas para o Senhor, e aqui na igreja, na palavra, no louvor, tiveram a resposta certeira de alguma coisa que pediram. Então toda semana em jejum e oração eu pedi para o Senhor: Senhor, me usa como teu instrumento. De qual forma o Senhor quer falar com a igreja? Algumas vezes pode ser que traga uma pregação que ela chama expositiva, que é pegar um texto maior, que é um capítulo, e ir linha a linha, que nem a gente fez na semana passada, numa pregação sobre Gideão em Juízes, que foi quase uma hora de pregação, onde a gente analisava linha a linha o que acontecia. Às vezes é uma pregação textual, que a gente pega um texto um pouco menor do que um capítulo, e fala sobre aquele texto específico, sobre aquela passagem. Algumas outras vezes uma pregação temática, onde tem um tema específico do que falar, e a gente corre sobre a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, para entender sobre aquele tema. Mas todas as vezes, independente de qual for a forma da pregação, a base dela é a palavra do Senhor. A base dela é o Espírito Santo de Deus se revelando conosco. Então eu gostaria de fazer uma breve, mais profunda reflexão num culto de Santa Ceia, onde eu tenho um tempo menor para poder trazer a palavra, mas trazer o que trouxe no meu coração no dia de hoje. E no dia de hoje a palavra, a pergunta que veio no meu coração, que eu não sei se alguém aqui pediu essa resposta dessa pergunta para ficar atento a essa pregação, é: do que você tem sentido saudade? O que você tem fechado os teus olhos, ou o que você tem ficado inquieto de alguma coisa que tem sentido saudade? Alguma coisa que saiba o que é, ou às vezes a gente nem sabe direito o que é. Mas eu tenho uma boa notícia, porque a pregação de hoje, o tema dela é a saudade que não fica vazia. Então ela vem de uma saudade que a gente sente muitas vezes por causa de um vazio, mas o tema de hoje é: a saudade não fica vazia. E eu vou explicar para vocês, à luz da Bíblia, por que não. A gente leu de início uma passagem que ela é muito linda, onde mostra a luta, onde mostra a tristeza, onde mostra que por um propósito se transforma em alegria e realização. E a Bíblia ela traz um exemplo, que deve ser um dos exemplos mais impactantes para nós os seres humanos, é dar à luz. A Bíblia dá o exemplo de uma gravidez, de um dar à luz. As mulheres que já deram à luz, eu de fora acompanhando, ficava: o que eu faço, que momento que eu faço? Mas vocês que sentiram não só a dor física, mas muitas vezes a angústia até chegar naquele momento, as dúvidas, as questões,
mas quando vê o filho, aquelas poucas horas de dor, o que elas viram em décadas e anos de alegria. E é isso que a Bíblia fala sobre se sentir uma tristeza e trazer uma realização. Vocês sabem que eu também sempre gosto de trazer o significado do dicionário. Qual que é o significado literal da palavra que a gente vai estudar? Às vezes a gente traz ela na tradução do original, que é do hebraico ou do grego, mas eu vou trazer o significado da palavra saudade do português mesmo. Então, saudade no português fala lembrança grata de pessoa ausente, de um momento passado ou de alguma coisa que alguém se vê privado, que não pode acessar e não pode fazer. Pesar, mágoa que essa privação causa. Um sentimento nostálgico e melancólico associado à recordação de pessoas ou coisa ausente, distante ou extinta, ou a ausência de coisas, prazeres e emoções experimentados e já passados. Então aqui a gente falou sobre a palavra saudade. Então que tipo de saudade que tem afetado, que tem batido no nosso coração? Então no tema da pregação de hoje, falando que a saudade não fica vazia. O mais interessante é que eu não sei se vocês sabiam, provavelmente vocês já ouviram falar sobre isso, é que a palavra saudade é uma palavra que só tem em português. Se você for tentar pegar a mesma tradução literal da palavra saudade em outros idiomas, não tem. Tem parecido, tem algumas coisas que trazem a ideia do que é sentir saudade. Mas a gente entendeu, no idioma que a gente aprendeu, uma palavra com significado muito forte. Se a gente for olhar em inglês e colocar no dicionário, no Google Translator, colocar saudade, vai colocar, talvez, sinto saudade de você. Vai falar, I miss you. Sinto a sua falta. É diferente da palavra saudade. Em espanhol, não sou experiente, fluente em espanhol, mas ela fala, te extraño mucho. Que também dá ao entender, ele passa do sentir falta. Então, é interessante, por que a gente sente tanta saudade? Por que o ser humano, ele vive com a saudade, muitas vezes, no coração, do que a gente leu, coisas boas que já passaram, seja fatos, seja acontecimentos. E a gente tem saudade de muita coisa, a gente tem saudade de coisas diferentes. Por exemplo, comida. Mas tem saudade de comida? Claro que tem saudade de comida. Mora em outro país, dependendo do país, que não tem aquela comida que tinha lá no seu país, aquela comida mineira, aquele arroz, aquele feijão. A gente sente sim saudade de comida também. Mesmo porque a comida, muitas das vezes, ela não é só um sabor, ela é uma experiência. Eu lembro a minha bisavó Celeste, ela fazendo nhoque. Eu tenho isso na minha memória. Eu não lembro quantos anos eu tinha, uns 10, 12 anos, mas ela e a irmã dela, a tia Ida, fazendo bolinha por bolinha do nhoque naquela mesa grande. Então era muito mais do que um sabor, era uma experiência. Quantas vezes a comida, às vezes a gente não põe na boca e fala, nossa, como isso me lembra a minha infância, ou como essa comida específica me lembra alguém, ou como essa comida me remete a um lugar que eu já fui. Às vezes não precisa nem comer, às vezes é só o cheiro. A gente sente o cheiro de alguma coisa e já remete, já traz uma lembrança, e essa lembrança nos traz saudade. Um churrasco, uma churrascaria, um japa. Graças a Deus a gente tem aqui o Rodízio Rico atendido por nosso super amigo, irmão Cauê, de uma forma extraordinária. Mas a gente vai lá e busca carnes e lugares que a gente pode comprar comida brasileira. Um japa, a gente tem a Maria aqui também, então de comida a gente está bem aqui. Então de comida a gente consegue muitas vezes encontrar, mas eu tenho amigos em países que não conseguem encontrar absolutamente nada. Então a gente quebra um galho, a gente encomenda de Londres a linguiça. Como eu ia pensar que eu ia sentir tanto falta de uma linguiça? Ou a farofa, ou bacon. Às vezes a gente sente saudade também de clima. Então muitas vezes as pessoas perguntam, como que é viver na Inglaterra? E o clima? Você sente saudades do clima do Brasil? A gente sente saudades não só de pessoas, mas a gente sente saudade de momentos. E é interessante que a gente sente saudade de um clima quente. Aí a gente vai e viaja para um lugar que está muito quente. Aí a gente já sente saudade do frio da Inglaterra de novo. E fala, mas está tão quente, agora eu fiquei com saudade do frio de novo. O ser humano, ele busca saudade, é gostoso sentir saudade.
Por um lado, é uma saudade que pode trazer uma angústia, um vazio, uma dúvida, mas por outro lado, relembra a nossa memória de coisas boas que a gente já viveu. Às vezes a gente sente até saudade de trabalho anterior, de chefes anteriores, de fases da nossa vida anterior. A gente sente saudade até de casas que a gente já morou, mesmo sendo uma casa mais simples, mesmo sendo uma casa menor, a gente sente saudade porque a gente lembra os momentos naquela casa mais simples com as pessoas que estavam com a gente. A gente sente falta do nosso país, mesmo com as dificuldades todas que tem lá, a gente sente falta, sente saudade, não dá para falar que não sente. A gente sente saudade de pessoas, porque a gente não vê há muito tempo, ou às vezes mesmo por pouco tempo a gente sente saudade. Quando eu tenho que viajar, para mim é uma luta, eu sinto saudade da minha esposa, eu quero ver ela, eu sinto saudade, um dia eu estou com saudades. Às vezes por horas da minha filha, como é gostoso o momento de buscar na escola, de você chegar lá e abrir aquele sorriso, papai, daddy, e dar um abraço. A gente sente saudade, às vezes eu me pego olhando foto dela durante o dia e não vejo ela 1, 2 horas. A gente sente saudade dos que estão longe, a gente sente saudade dos que já descansam no colo do Senhor, e já faleceram, amigos, familiares. Mas é interessante que esse sentimento de saudade, que muitas vezes traz uma dor inexplicável e intensa, como que a saudade ela pode mexer com o nosso psicológico e com o nosso físico, e a gente pode sentir um vazio e uma solidão por causa da saudade. E é uma mistura de dor psicológica e física. Não sei se vocês já passaram por isso, uma tristeza que às vezes ela é tão grande que psicologicamente ela dá uma dor física, ela dá um aperto no peito que chega a dar uma dor física. Quando a gente perde alguém, é uma dor física. Se fizesse exames físicos, poderia não dar nada, mas a gente está sentindo aquela dor que veio do psicológico, veio do nosso coração, veio da nossa mente. Paulo, o apóstolo Paulo, ele repete algumas vezes nas suas cartas para as igrejas. Paulo foi um chamado por Jesus. Paulo, ele fez as viagens missionárias, implementando igrejas em vários lugares do mundo. Quando a gente olha na Bíblia, Romanos, era Paulo mandando cartas ao povo de Roma. Quando a gente vê 1º e 2 Coríntios, era Paulo mandando carta ao povo da cidade de Corinto, que existe até hoje também. Quando a gente olha Filipenses, era Paulo mandando carta ao povo de Filipos. Eu vou ler algumas das coisas que Paulo colocou lá em Filipenses 1, ele diz o seguinte: Deus é minha testemunha de como tenho saudades de todos vocês, com profunda afeição de Cristo. Ele sente saudade de pessoas que ele conheceu em viagens missionárias, testemunhando o que a gente tem testemunhado junto. A gente sente saudade um do outro. Se por qualquer aventura um dia alguém precisar se mudar e ir para qualquer lugar, eu vou sentir saudade de vocês, porque a gente está vivendo junto o agir de Cristo. Em Filipenses 4 ele diz: portanto, meus irmãos, a quem eu amo e de quem eu tenho saudade, vocês são a minha igreja e minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Ele está falando para as pessoas que Ele ama, que Ele sente saudade, permaneçam firmes no Senhor, porque eu amo vocês, e amando vocês, eu sei que vocês firmes no Senhor, vocês seguirão uma vida boa. Mas eu volto para o tema que é a saudade que não fica vazia. Às vezes, como ser humano, a gente pode até se achar vazio, ou se achar triste, ou achar que falta alguma coisa. E você me pergunta, como assim uma saudade que não fica vazia? E eu vou explicar para todos vocês o que Deus falou no meu coração sobre esse assunto. A saudade, ela é um presente. A saudade, ela é um presente porque ela reflete no nosso coração algo muito bom que a gente viveu. Normalmente, às vezes sim, a gente não sente saudade de coisa ruim. Às vezes até de coisa ruim a gente sente saudade, de falar com aquela pessoa, ela me incomodava tanto, mas eu tenho agora tanta saudade dela porque eu não tenho mais contato com ela. Mas normalmente a gente sente saudade de momentos bons, coisas boas que aconteceram. Se a gente tem saudade de muita coisa, é um presente, é uma bênção, é sinal que Deus deu tantos momentos, tantas pessoas, tantas coisas boas na nossa memória, na nossa mente. Às vezes a gente tenta até achar um jeito de compensar uma saudade.
A gente fala, o trabalho antigo eu ganhava mais. Mas esse novo eu tenho mais qualidade de vida. Eu tenho saudade daquilo lá, mas eu estou achando algo para compensar aqui. Então às vezes a gente busca por compensações de coisas. Não existe uma balança. Quando me perguntam assim, Diego, morar em outro país, a balança vale a pena? Eu não consigo falar que a balança vale a pena, porque senão eu vou falar que tem alguma coisa do lado da balança que é maior do que minha mãe e minha família que está no Brasil. E como que eu vou comparar uma balança? Então existem momentos. Lá eu tinha momentos, um pacote de prós e contras, e aqui um outro. São experiências diferentes, mas às vezes a gente tenta compensar. Sim, lá era mais violento, mas aqui é mais, então aqui sendo mais seguro, tenta compensar. Mas eu estou longe da minha família, mas eu estou tendo uma qualidade de vida. Mas lá entendeu? Então a gente começa a buscar, porque a gente sente uma saudade. E quando a gente não está mais vivendo o que já passou, a gente começa muitas vezes a dar valor por que já passou e naquele momento não deu valor. E quando a gente está sem aquilo lá, a gente sente a saudade. Pode ser de pessoas, pode ser de lugares. Mas eu volto com a boa notícia que a saudade não fica vazia. Para explicar que a saudade não fica vazia, eu queria focar em 2 pontos principais. À luz da Bíblia, que Deus falou no meu coração, que faz parte da minha realidade, da realidade de várias pessoas ao meu redor, se não quase todos que estão aqui hoje, que é a saudade de casa, uma casa entre aspas, e o outro a saudade de alguém. Eu vou começar com a saudade de casa. A saudade de casa pode ser a nossa origem, pode ser de onde a gente veio, pode ser um país, pode ser algum lugar. Provavelmente todos que estão aqui não nasceram aqui, tirando o Pedro. Pedro nasceu aqui. E o Elias também nasceu aqui. Mas nós viemos em outro lugar. Nós nascemos num outro país. E a gente tem uma lembrança desse outro país. A lembrança do outro país não é só uma geografia, não era só porque eu estou no Reino Unido agora e eu estava no Brasil antes. A lembrança é por causa de um conjunto de coisas muito grandes. É por causa dos familiares que estavam com a gente, dos amigos, do momento de escola, da faculdade, da cultura, da política, das coisas boas, das coisas ruins. Então é um pacote de coisas que a gente tem na nossa memória. Alguns devem sentir mais ou menos saudade, ou em momentos diferentes da experiência internacional, aquela saudade bater absurdamente, ou ela, pela sensação de compensar alguma coisa, ela pode diminuir momentaneamente, mas é claro que sente saudade. Aquele questionamento, fico ou volto? Eu duvido que nunca passou na cabeça de alguém, eu fico ou volto? Qual o momento certo de ficar, qual o momento certo de voltar? Eu conheço pessoas que do dia para a noite falou, eu vou voltar. A gente tem uma colega que morava aqui há 10 anos, do dia para a noite falou, eu preciso voltar. E o contrário também já vi acontecer, de voltar e falar, eu preciso de novo voltar para o país que eu estava. Mas a reflexão que eu queria falar com vocês é, da onde que a gente é? Se a gente sente falta de casa, qual é a nossa casa? Da onde a gente é? Qual a nossa origem? Qual que é a nossa cidadania? Eu tenho uma cidadania brasileira porque eu nasci no Brasil. Por causa de um bisavô português, por uma cidadania que eu consegui depois, tenho uma cidadania portuguesa. Quem mora aqui 5 anos, se eu não me engano, 6, consegue ter uma cidadania britânica também. Mas da onde que é a nossa cidadania? Eu, apesar de eu ter cidadania portuguesa, eu visitei Portugal 2 vezes, foi muito legal, eu tenho lembranças muito boas, mas eu não tenho a quantidade de lembranças que eu tenho no Brasil, que eu morei 40 anos, e eu não tenho a mesma quantidade de lembranças do Reino Unido, que eu estou há 2 anos e meio, parecem mais, mas é um fato. Então, independente de onde é a nossa cidadania, a pergunta que eu quero chegar é, qual que é a nossa origem? Qual que é a nossa casa original? Juridicamente, um cidadão é um indivíduo que goza de direitos civis e políticos de um estado onde tem direitos e deveres. Da onde a gente veio?
Qual direitos e deveres que a gente tem e quem nos concede isso? Eu conheço pessoas que não se sentem mais parte de lugar nenhum, porque já viveram em vários lugares diferentes no mundo, elas não se encaixam 100% mais em lugar nenhum. É um fenômeno que acontece muitas vezes. Alguém que está aqui fala: eu moro aqui, eu amo aqui, mas eu não me sinto 100% daqui, porque eu não nasci daqui, eu não sou daqui. Aí vai para o país de origem e fala: de novo eu não estou me encaixando 100% mais que nem eu me encaixava antes. Então essa pessoa ela pode ter cidadania num passaporte, num papel de alguns países, mas e a do coração? Aonde que está a nossa casa original? Aonde é o lugar que a gente vai falar: essa é minha casa e eu estou feliz de todo o meu coração aqui, independente se é uma geografia ou se é um estado que eu vou estar físico ou psicológico? Eu vou trazer na Bíblia a reflexão sobre a saudade de casa. E para saber a saudade de casa, eu vou lá para o Antigo Testamento no início. A gente vai para a origem, para entender a origem. Adão e Eva. Com a queda do homem, Adão pecou. Adão foi desobediente e pecou. Essa é a queda do homem pela teologia. E entrou no mundo o pecado através da desobediência. Porque não tinha pecado, era tudo maravilhoso, era o bem, eles nem sabiam o que era pecado. É difícil a gente pensar hoje alguém ser 100% puro que não sabe o que é pecado, mas sabia que estava sendo desobediente porque comeu o fruto que Deus falou: faça tudo isso, mas não faça isso. Então a desobediência sabia que estava tendo. Na origem foi criado o ser humano, Adão e Eva, onde todos pela Bíblia somos descendentes de Adão e Eva. Depois do pecado, Deus mandou eles para um lugar que não foi o lugar onde eles nasceram. Eles não ficaram mais no Éden. Eles foram enviados para um outro lugar. Se a gente segue Adão e Eva no pecado original, que entendemos que pela Bíblia a gente vai ler junto aqui, que a gente nasce com o pecado original de Adão e Eva, então a gente também tem a cidadania original de Adão e Eva. Adão e Eva nasceram no Éden, que é um lugar que se assemelha ao paraíso. É um lugar perfeito, um lugar cheio de bênçãos, tudo maravilhoso, tudo perfeito, feito pelas mãos do Senhor. E Ele os visitava todo dia. A Bíblia fala que Deus visitava todo dia Adão e Eva. E o que nos tirou dessa perfeição foi o pecado. Mas lá para frente, no Novo Testamento, tem Cristo. No plano magnífico da salvação, Deus envia o seu Filho para morrer por nós, para morrer pelos nossos pecados. O pecado entra no mundo através de um homem e sai do mundo através de Deus, sendo um homem 100% homem, 100% Deus. Agora o ponto principal, vamos ver o que a Bíblia fala, qual que é a nossa cidadania. Igor, se você puder colocar lá em Filipenses 3:20 para a gente ler junto, por favor. Vamos lá? 1, 2, 3. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa cidadania original. Esse é o lugar que a gente busca. Esse é o lugar que a gente sente saudade. Esse é o lugar perfeito. E a saudade não fica vazia. Vocês estão entendendo agora o porquê que ela não fica vazia? A saudade não fica vazia porque o Senhor Ele cuida de tudo, porque a nossa cidadania não é Brasil, Reino Unido, Portugal. A nossa cidadania ela é nos céus. Pode ser que hoje eu não tenha condição, eu não consiga, ou por qualquer motivo eu não possa voltar para a minha cidadania original, para o país que eu nasci. Mas o Senhor me garantiu a cidadania e voltar para o meu lugar de origem, que é nos céus, através de Jesus Cristo. Então a saudade ela nunca vai estar vazia. A saudade de um lugar específico ela nunca vai estar vazia, porque a nossa cidadania ela é divina. E a gente vai voltar para lá através de Jesus Cristo. Jesus fala: não tenham medos, nem aflições, nem angústias, porque temos a promessa que a gente vai voltar para casa, no lugar especial, no lugar perfeito, no lugar maravilhoso.
Um dia voltaremos para lá. Amém? Agora eu queria ir para o ponto 2, que é saudade de alguém. Então a gente falou sobre saudade de um lugar, aonde Deus pode nos colocar, para onde a gente vai, o que a gente busca na nossa vida, no nosso coração. Às vezes a gente busca se encher com as coisas do mundo, é um país que vai me fazer feliz. Eu já vi pessoas me ligarem e falarem: Diego, eu quero ir para um outro país, pode ser Inglaterra. E aí, como que está aí? Eu quero ir para aí. A primeira pergunta que eu faço é: por quê? Uma porcentagem muito grande são pessoas que querem deixar problemas para trás, que querem buscar um novo, ou tiveram uma frustração muito grande, e eu não estou julgando o motivo da mudança, mas uma reflexão que não é uma geografia que pode trazer uma felicidade nossa. A felicidade, ela está garantida no Senhor. O ponto 2 é a saudade de alguém. Certamente todos nós sentimos saudades de pessoas que passaram pelas nossas vidas. O interessante é que a morte, ela é uma certeza para todo mundo, a não ser que Jesus volte antes da gente morrer. Mas a morte, ela é uma certeza, e mesmo sendo uma certeza, é uma das maiores dores do ser humano. Quando um parente querido, um ente querido, próximo, amigo, a gente sofre junto, e quando está doente a gente vê, então a gente tem uma certeza de uma coisa, mas a gente sofre muito por aquela coisa. Eu vou para a Bíblia para buscar a resposta. Por que a gente sofre tanto? Por que a morte, muitas vezes, ela fecha o nosso coração de uma forma... Eu conheço pessoas que se afastaram do Senhor e brigaram com o Senhor por causa de uma morte. Da onde vem essa tristeza e essa saudade de alguém que pode trazer um vazio? Um exemplo, a morte. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente de novo vai para a origem. De novo no Antigo Testamento, de novo lá em Adão e Eva. O ser humano não foi criado para morrer. Deus não criou o ser humano para morrer. Por que o ser humano morre? A morte veio pela desobediência e pelo pecado. A Bíblia diz em Gênesis 2,17: Deus falou o seguinte para eles: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Deus avisou sobre isso. Em Romanos 5,12 fala: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. A morte, quando a gente olha pelo Antigo Testamento, quando ela entrou no mundo através de Adão e Eva, pelo pecado, pela desobediência, não foi uma punição, foi mais uma proteção para o ser humano. A morte, ela sempre dói porque ela se remete ao pecado original. Não é simplesmente porque a gente perdeu alguém que amava, é algo muito grande que aconteceu na queda do homem. A gente perdeu alguém que a gente amava por causa de uma desobediência junto com Deus, de um pecado original. E esse pecado original entrou no mundo com as suas consequências. Então olha só, a gente busca a vida toda voltar para casa. A gente acabou de ver que nossa casa é nos céus, a nossa cidadania ela é divina, mas a gente pode não conseguir por causa do pecado, que é o que nos bloqueia para chegar lá. E a gente não aceita a morte porque ela foi um dos preços pagos pela desobediência como uma consequência. Então o ser humano, ele rejeita a morte e busca a vida. A gente luta pela vida o tempo todo, a gente está lutando pela vida. Às vezes pessoas em doenças, em diagnósticos terminais, ela está lutando pela vida. A gente vai por uma busca eterna para a vida. Os médicos, eles estão lá, os aparelhos, os remédios, para buscar, para trazer a vida, ou manter a vida. E essa busca eterna para a vida, ela está relacionada com a vida eterna. A busca eterna da vida está ligada com a vida eterna. E a vida eterna,
ela está relacionada à origem de novo. O lugar, a gente falou no começo, no Éden, no jardim, no paraíso. E a vida voltada ao início de novo, que tinha-se a vida eterna. E a gente vê, mas essa busca da vida eterna hoje, então ela não é mais possível, porque agora a gente morre? Sim, não. Porque o Senhor Deus mandou o seu Filho para morrer por nós e pelos nossos pecados, para a gente chegar de volta na vida eterna. Então quer dizer que quando a gente olha que a saudade de um lugar, a saudade de uma vida ideal, a saudade do momento bom, por que ela nunca vai ficar vazia? Porque o Senhor está sempre cuidando da gente, e é uma promessa do Senhor onde a gente vai chegar através de Jesus Cristo. Se a gente ler junto lá em João, puder colocar lá, Igor, João 3, 14 ou 17, olha o que diz. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Esse é o presente que a gente ganhou. Esse é o presente para voltar para a maior saudade que a gente possa ter, que é perto do Senhor. A busca insaciável pela vida eterna e não ter a dor da morte é o que o ser humano busca o tempo todo a Jesus Cristo. Por que a gente quer rejeitar tanto a morte? Por que a gente não aceita a morte? Por que o Senhor coloca essa rejeição da morte do nosso coração? Para a gente buscar a vida. E a gente vai ver que a vida eterna, ela vai estar relacionada com Jesus Cristo. Esse é o único caminho. O mundo não consegue dar vida eterna, a tecnologia não consegue dar vida eterna, mas Jesus Cristo consegue dar a vida eterna. Esse é o motivo que muitas vezes a gente briga com a morte. Esse é o motivo daquela sensação no nosso coração do sempre buscar pela vida. É o Espírito Santo no nosso coração dizendo: é possível buscar o que você está procurando, mas é possível através de Jesus Cristo. Hoje, numa pregação mais breve, para gerar essa reflexão no nosso coração, eu queria chamar o grupo de louvor aqui já, por favor. Quando a gente olha o último livro da Bíblia, a gente falou bastante sobre o primeiro, que é Gênesis, que é a origem. Quando a gente olha o último livro escrito por João, Apocalipse, é a revelação, é sobre a volta de Cristo. Apocalipse fala o seguinte: um anjo me mostrou o rio d'água da vida, que claro como cristal, fluía no trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, aquela mesma árvore que estava lá em Gênesis. Em Gênesis tinham duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi a árvore que tinha o fruto que Adão comeu. E Deus tirou Adão e Eva do Éden justamente para não ter mais acesso à árvore da vida, porque comeram da árvore do bem e do mal, querendo ser igual a Deus. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade. Os seus servos o servirão. Eles verão a sua face e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz na candeia, nem a luz do sol, pois o Senhor os iluminará. E eles reinarão para todo sempre. Eis que vem em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Se a gente for nos últimos 2 versículos da Bíblia toda, em Apocalipse, diz o seguinte: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve.
Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça de Jesus seja com todos. Amém. Queria convidar vocês para ficarem de pé, por favor. Independente do que a gente estiver passando, independente da saudade que tenha no nosso coração, independente do que a gente tenha saudade, Deus já cuidou da gente, porque Ele não deixa a saudade ficar vazia. Seja de casa, seja de alguém. Às vezes eu conheço pessoas que sentem um vazio, uma saudade, que elas não conseguem nem explicar o porquê de onde vem aquele vazio, aquela saudade. Mas a boa notícia que eu tenho para falar para todos vocês é: a gente estará completo com aquele que nos sustenta, que é em Cristo, que nos fortalece todo dia. Amém? Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você